E aí, meu povo, tudo bem? É o seguinte, se você habita em algum ponto desta rede mundial com várias pessoas conectadas, que a gente carinhosamente chama de internet, e tem outras pessoas que chamam de inferno, você com certeza ouviu falar de Cangaço Novo, que é uma série nacional, que é uma produção da O2 Filmes e está disponível no Prime Video. E, cara, muita gente está falando dela. Eu mesmo já fiz um shorts aqui no YouTube falando sobre Cangaço Novo, e eu posso garantir para você que toda essa empolgação da galera com o Cangaço Novo não é exagerada. E esse vídeo aqui eu quero te mostrar o que me fez gostar tanto de Cangaço Novo. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo? Cangaço Novo é uma série que se passa no sertão cearense, numa cidade chamada Cratará. A gente vai conhecer essa cidade pelos olhos de Ubaldo, que é um bancário que mora em São Paulo e nunca tinha tido convivência nessa cidade. Na verdade, ele tinha saído de lá muito cedo e não lembra de nada. Ele foi morar em São Paulo com seu pai adotivo. Seu pai está internado no hospital, Ubaldo precisa de dinheiro, mas ele foi demitido do banco que trabalha. E por isso, Ubaldo agora descobre que tem essa família lá no sertão nordestino. Ele decide então sair de São Paulo e ir até Cratará descobrir o que essa família tem, quais são as posses que ele teria lá. Chegando em Cratará, ele conhece suas duas irmãs. Ele conhece Dinorá e Dilvânia. E esse momento é divisor de águas. Dilvânia sente saudade do irmão e o recebe muito bem. Dinorá, não. Aliás, Dinorá é o grande destaque dessa série, mas eu vou falar disso lá na frente. Pois bem, Ubaldo chega lá e tenta descobrir como ele pode fazer para pegar o terreno lá que pertence a Dilvânia, Dinorá e a família Vaqueiro. E grava isso, porque o nome Vaqueiro é decisivo nessa série. Pois bem, Cangaço Novo, a partir desse ponto, começa a retratar várias questões que são essencialmente brasileiras. A gente está falando de um Brasil real, um Brasil que vive no sertão, a gente vai falar de violência, a gente vai falar de corrupção. E Cangaço Novo é impressionantemente capaz de, com um olhar dentro de uma estrutura extremamente pequena ali do interior do sertão nordestino, falar sobre um Brasil que está presente nele todo. Pois bem, vamos começar pelos pontos aqui. Eu adorei Cangaço Novo. Eu achei essa série, que tem 8 episódios, uma das coisas mais incríveis que eu vi em 2023. Sério mesmo, tá na minha lista de séries prediletas. Eu tenho acompanhado como a série tem performado. Ela tem ido muito bem aqui no Brasil e agora começou a fazer sucesso no exterior. Só que, curiosamente, está fazendo sucesso em alguns mercados, principalmente da Ásia, da África e da América do Sul. Eu não sei explicar o porquê disso, se o Prime Video não está distribuindo no mercado europeu ou no mercado norte-americano, mas eu tenho certeza que se essa série fosse da Netflix, ela já seria um sucesso global. E eu quero falar aqui do que muito me atraiu nessa série. Mas antes eu quero voltar um pouquinho. Quando eu estava de férias, nesse ano aqui de 2023, eu viajei. Eu estava voltando no avião, era um voo longo, um voo internacional, e eu revi Mad Max A Estrada da Fúria, que é o quarto Mad Max que existe. Depois de rever esse filme, eu decidi rever toda a trilogia nos últimos dias de férias que eu tinha. Então eu vi Mad Max 1, Mad Max 2, Mad Max 3, que é o que tinha a Tina Turner, que Deus a tenha. Mad Max tem uma coisa muito interessante. No Mad Max 1, a gente conhece o Max antes dele virar o Mad, né? Antes dele ficar doidão. A gente descobre que ele tinha uma família, ele era um policial ali naquele interior meio árido que era a Austrália, e ele começa a se envolver ali quando ele perde sua família. Bom, se você me acusar de estar dando spoiler de um filme dos anos 70, 80, vocês estão doidão, não é? No filme 2, o Max, ele já tá completamente mad, né? Ele já tá doidão ali, e ele vive daquele mundo completamente árido, de escassez, de falta de tudo, onde eles lutam pela gasolina, porque a gasolina é a forma deles terem combustível para andar com os carros, e isso representa um poder ali. E o Mad Max 3 é o pior de todos, né? Mas tudo bem, fica aí para vocês a avaliação. E aí a gente chega em Mad Max 4, onde a gente tem a Furiosa, né? Que ela trabalha ali para aquele homem maligno lá que comanda, que tem o controle, né, da água e do combustível, e ela se revolta e decide fugir daquilo tudo. O que eu gosto muito nos 4 filmes de Mad Max? São principalmente essa ideia de ser um road movie de caminhões e carros reconstruídos e aquela loucura ali de todas aquelas cenas incríveis de perseguição, onde são só carros e a galera em cima do carro tocando guitarra e o pau quebrando com o pessoal em cima do carro. Por que eu tô falando disso? Agora você vai entender porque eu vou voltar lá para Cangaço Novo. Cangaço Novo se alimenta muito de uma estética de Mad Max. Obviamente, eu não estou falando que é uma cópia ou um plágio, nada disso, pelo amor de Deus. Mas existe ali uma inspiração.
Além de também se passar no sertão, tudo bem que um é no sertão da Austrália e agora a gente está falando do sertão nordestino, existem várias sequências em Cangaço Novo onde a gente vê essas perseguições insanas de carro, caravanas de carro andando, com as pessoas dando tiro para cima e causando numa caçamba de caminhonete. Por que isso acontece? Bom, o Baldo, quando ele chega em Cratará, ele descobre que Dinorá, sua irmã, é uma das líderes de uma gangue de assaltantes de banco. São os novos cangaceiros, ou cangaceiros dos tempos modernos, onde eles roubam dos bancos porque eles vivem ali numa situação de extrema opressão dentro das suas regiões. Dinorá é uma das líderes desse grupo. Por que ela é uma das líderes? Porque ela pertence à família Vaqueiro. A família Vaqueiro vem do pai deles, que é esse mito que vai sendo construído em torno dos episódios. Cada episódio, antes de começar, tem um pequeno, como se fosse um pequeno trechinho ali, que somado viraria um curta, vamos dizer assim, sobre a história do patriarca da família Vaqueiro, que criou seu nome em Cratará e é um homem muito respeitado. Por isso que quando o Baldo chega na cidade, todo mundo se assusta. Afinal, o Baldo é igual ao seu pai. É o filho do vaqueiro que voltou. E isso é usado e explorado de diversas formas. Tem uma forma meio mística entre os cangaceiros de acharem que seu grande líder retornou. Tem uma exploração política, afinal, o candidato da oposição na cidade percebe, né, sua equipe, na verdade, percebe que a chegada do filho do vaqueiro pode fazer com que ele vire o favorito e consiga se tornar o prefeito daquela cidade. Mas agora eu vou voltar a falar do que une Mad Max com Cangaço Novo. Bom, como eles são assaltantes de banco, eles fazem, né, eles pegam essas caravanas e vão em direção aos bancos. Chegam lá, assaltam os bancos, pegam o recurso que é tão escasso para eles, em caso de Mad Max era gasolina ou água, ali para eles é o dinheiro, voltam para a cidade e nesse caminho são cenas de caravanas de caminhonete andando insanamente, com trilha sonora no talo, galera dando tiro pro alto, motoca empinando, gente na caçamba gritando e todo aquele fuzuê que existe. Isso lembra muito Mad Max. E a gente também vai vendo ao longo da série como o Baldo, esse personagem central, ele sai de um cara certinho, ex-militar que mora em São Paulo, e vai se agarrando a essa violência que existe nesse mundo do cangaço. Acontece que talvez essa união entre Mad Max e Cangaço Novo, ela é tão interessante, mas ela não é o que mais chama atenção na série. Ela é um elemento que torna esse seriado reconhecível, palatável. Você olha e fala, pô, eu já vi isso em algum lugar, eu já vi essa estética acontecendo. Mas a grande sacada, na minha visão, de Cangaço Novo, é como ele conecta essa brasilidade que existe. Então vamos lá. A gente está falando de um grupo de cangaceiros, de assaltantes de banco, de pessoas violentas que usam da violência para conseguir os seus objetivos. Naturalmente, a gente imediatamente associaria essa galera aos vilões. Acontece que em Cangaço Novo, o Baldo, Dinorá, Dilvânia, a tia Zefa, a gente acaba olhando para eles como se eles fossem os heróis. E isso faz parte de uma construção narrativa muito interessante que é feita ao longo da série. Porque esses cangaceiros, eles são uma espécie de Robin Hood. Eles estão ali roubando para tentar fugir da miséria. E aí, à medida que a série vai ganhando essas camadas, você vai entendendo quem são os causadores dessa miséria. Especificamente a família Magalhães, que é formada pelos, vamos dizer assim, o coronelismo daquela região. Então a gente tem o senador, a gente tem o prefeito, que é o Gastão, que é o filho do senador, e essa família, ela oprime aquela região, então só eles têm acesso à água, eles condenam as outras famílias que vivem dessa economia rural a não ter acesso à água, a não conseguir ter sua subsistência, essas famílias vão morrendo e começam a se unir numa espécie de cooperativa ali, que é formada em torno de uma igreja, que é um elemento muito central nessa, dizer assim, cultura sertaneja, né? Então, em torno dessa igreja, que é a Irmandade dos Três Irmãos, eles se unem para tentar vencer essa família que domina a política da região há tantos anos e que causa tantos prejuízos a todos os outros. E isso aí, a figura dos vaqueiros é essencial. Afinal, como eu disse antes, o pai deles era o grande líder. O pai tinha morrido. O filho volta nessa cultura patriarcal que existe e acaba suplantando a própria Dinorá, né? Acaba virando ali meio que esse guia de todos eles. E ele traz ali a sua experiência no exército e a sua experiência também como bancário. Afinal de contas, ele vai se unir a um grupo de pessoas que assaltam bancos.
E ele tenta colocar um princípio nisso. Eles vão assaltar bancos e não vão machucar as pessoas. E tem uma cena, se eu não me engano, no quarto ou no quinto episódio, que é bastante significativa dessa visão meio Robin Hood que tem em Cangaço Novo, desse grupo de cangaceiros. Eles entram no banco e eles recolhem os celulares das pessoas, para que elas fiquem incomunicáveis. O Baldo, então, pega esses celulares e fala: eu estou deixando aqui em cima da mesa, porque a gente está assaltando o banco, e não vocês. E, inclusive, ele pega um montante do dinheiro, joga para cima e fala: isso aqui é para vocês pagarem os boletos de vocês. Então, a ideia deles é atacar o sistema, e não as pessoas que também sofrem. Então, aposentados, assalariados, que estão ali pegando seu dinheiro. Acontece que existem pessoas que são mais bandidas que eles, que é esse grupo político que domina Cratará. E é esse grupo que acaba tendo ares de vilão, assim, ainda mais pro final da série. Então esse elemento, essa questão tão brasileira, essa complexidade, essas camadas que estão presentes em Cangaço Novo é o que torna essa série tão brilhante. E aqui eu queria acrescentar um outro elemento. Eu vou falar para vocês da Dinorah, que é a personagem vivida pela atriz Alice Carvalho. Se você está atento ao Twitter, com certeza você já viu vários fancams da Dinorah, o pessoal pegou várias cenas delas e tal. E, cara, é incrível. Porque mesmo que o Baldo seja o personagem principal e muito bem vivido pelo Alan Souza, tá ótimo, a Dinorah rouba essa série completamente. Cara, é impossível você não terminar a série e não estar completamente encantado pela Dinorah. Que personagem! São muitas e muitas camadas nessa personagem. É a filha que foi rejeitada pelo pai para ser a sua sucessora por ser mulher, mas mesmo assim vai lá e vira essa sucessora. É a irmã que não quer vender o seu posto de líder da família para o irmão forasteiro que chega e enfrenta ele no primeiro momento, mas no segundo também entende que aquela família, aquela relação que eles estão criando é mais importante do que a disputa entre os dois. É a mulher apaixonada, é a irmã defensora da família. São muitas camadas que envolvem Dinorah Vaqueiro. E não à toa ela é a melhor personagem. Não é só por frases maravilhosas, como eu vou cortar o seu p*** fora, pendurar no seu pescoço pra você parar de passar pano pra estupro, que Dinorah Vaqueiro é uma personagem tão interessante. Ela, além de tudo isso, representa quase tudo, quase todas as ambiguidades, quase todas as ambivalências morais que existem em Cangaço Novo. É um trabalho fenomenal de Alice Carvalho. Eu admito que eu não conhecia essa atriz antes de ver Dinorah e, cara, sem brincadeira, é uma das atuações mais fortes e incríveis que eu já vi na teledramaturgia brasileira e diria internacional. Cara, não tem como não ficar encantado por Dinorah. Dinorah é a personagem que eu diria é a essência disso tudo. Em um dos episódios, a Dinorah ela parte por uma missão que vai prejudicar todo mundo. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas é uma missão, não é uma missão na verdade. Ela é uma pessoa muito explosiva, ela tem uma reação extremamente explosiva e acaba tendo um ato que vai ter consequências muito fortes no projeto dos vaqueiros em eleger o Paulino como prefeito da cidade de Cratará e também na sua vida pessoal. E nesse episódio, a gente vai entender o porquê dela ter essas reações tão explosivas, porque ela é tão protetora com a sua irmã Dilvânia e porque ela odeia tanto o Gastão. E, cara, quando você vê a sutileza dos gestos do Gastão, a reação da Dinorah, você vê que é um trabalho de atuação fenomenal, é sensacional, vale a pena demais. Cangaço Novo é isso. É uma série que se alimenta naquele gênero que a gente pode dizer foi criado por Mad Max, que é essa coisa meio um road movie de caminhões correndo pelo deserto, e traz uma brasilidade essencial para esse projeto. É encantador. Eu falo para vocês, Cangaço Novo é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores séries que eu assisti em 2023. Se você ainda não assistiu, sério mesmo, não perde tempo. Acaba esse vídeo e vai lá ver no Prime Video. Gente, é o seguinte, se você chegou até aqui, pô, olha só, tá tendo vídeo toda semana, então me ajuda a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e, é claro, deixa um like maroto. E não perde tempo não, vai ver Cangaço Novo, é bom demais.